Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você a confeccionar esse tapete em crochê com bico tassel. O meu tapete tem 48 centímetros de largura, 82 de comprimento, mas seguindo o mesmo passo a passo você pode confeccionar com as medidas que você precisar, porque eu explico isso de forma bem detalhada. Para fazer o meu tapete eu utilizei o fio Barroco Max Color número 6 da Círculo, utilizei aqui 4 cores e o meu tapete ficou pesando menos de 400 gramas. Então se você quiser fazer o tapete só com uma cor, um novelo com 400 gramas de fio Barroco Max Color número 6, dá para fazer essa mesma medida e ainda fica sobrando, tá? Eu gastei aqui um total de 384 gramas somando as 4 cores. Aqui, olha, as cores são 7625, 1289 e 7738. Dessas 3 cores aqui eu utilizei 130 metros de cada uma. E essa aqui é a cor 7684, eu gastei só 66 metros dessa cor, tá? Da cor 7684. Eu utilizei também agulha para crochê 3,5 mm. Na hora do acabamento eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e se você ficar com dúvida de como fazer esse ponto, dê uma olhadinha porque lá eu vou deixar também a marcação de tempo para cada uma das carreiras. Assim você consegue rever de forma bem fácil como fazer cada um desses pontos e como fazer o bico tassel também. Quem me indicou esse ponto aqui foi a amiga Dina Menezes Enes, do canal Pieces of Heaven Dina Menezes. Se você ainda não conhece, dê uma olhadinha que eu vou deixar na descrição do vídeo o canal dela, vou deixar o link aqui em cima também. É uma querida aqui no mundo do crochê, do artesanato, sempre auxilia a gente e dessa vez ela me indicou esse ponto e disse que gostaria de ver eu fazer algum trabalho com esse ponto que ela gostou muito. Dina, eu espero que você tenha gostado do trabalho aqui que eu fiz, tá? Utilizando o ponto que você me indicou. Eu particularmente amei esse tapete, mas é claro, eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam então do tapete que eu fiz com o ponto aqui indicado pela Dina Menezes? Eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo um total de 112 correntes e esse ponto é feito em múltiplo de 16. Então significa que você pode começar fazendo 16 correntes e depois ir acrescentando de 16 em 16 até atingir o comprimento ou largura que você precisa e pode seguir o mesmo passo a passo. Para começar, olha, eu vou deixar uma sobra de fio, vou posicionar ele no dedo, introduzir a agulha debaixo do fio e fazer uma laçada completa, aqui uma volta completa formando uma laçada, pego o fio que vem do novelo, passo dentro da laçada formando a primeira corrente. Agora eu vou completar 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Significa que eu já tenho uma sequência para o ponto, mas não tenho o comprimento ou largura que eu preciso. Então vou continuar aqui fazendo de 16 em 16 correntes até atingir o comprimento que eu preciso. No meu eu vou fazer 112 correntes e aí eu mostro para você o comprimento que ficou. Completei aqui, olha, um total de 112 correntes nesse cordão inicial. Dependendo aí das suas correntes, pode ser que ele fique maior. Se for muito apertado os seus pontos, ele vai ficar menor. Eu vou medir o meu para você ter uma noção certinha aqui de como ficou, mas como eu disse, é só você ir acrescentando de 16 em 16 correntes até atingir o comprimento que você precisa e pode seguir o mesmo passo a passo. O meu aqui, olha, ele está com 67 centímetros de comprimento. Mas é como eu disse, se o seu ponto for mais apertado vai ficar menor, se for mais alongado vai ficar maior. Se eu quiser esse tapete maior, é só acrescentar mais 16 correntes e vou tirar a medida. Se não ficar legal, aumento mais 16 e assim vai até atingir então o comprimento que eu preciso, tá? Fiz aqui então 112 correntes, vou voltar aqui com o fio na agulha e vou voltar na segunda corrente sem contar essa laçada que está na agulha. Olha, eu vou pular uma, vou na segunda corrente, vou fazer ponto baixo pegando somente um fio. Agora eu vou completar uma sequência com 4 pontos baixos, já contando com esse, sempre pegando somente um fio também, olha. 2, 3, 4. Ficou assim. Vou fazer agora uma alça com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular 3 correntes também. 1, 2, 3. Vou na quarta corrente e faço ponto baixo. Novamente 3 correntes. 1, 2, 3. Vou na quarta corrente. 1, 2, 3. Vou na quarta corrente, pegando somente um fio e faço ponto baixo. Novamente 3 correntes.
prendo na quarta corrente, 2, 3 na quarta corrente. E vou seguir fazendo assim até o final do cordão. No final vão ficar sobrando 3 correntes de espaço e aí eu vou completar com ponto alto para fazer a borda exatamente igual a essa, tá? Se o seu ficar sobrando mais ou menos ponto aí, não se preocupe. Se sobrar ponto, você vai desmanchar, tá? Algumas correntinhas se você não tiver feito a contagem direitinho. Mas se você fizer sempre de 16 em 16 correntes, dá certinho chegar no final e ficar sobrando 3 correntes para a gente completar com ponto baixo. Vou fazer aqui então a carreira completa e eu mostro para você como finalizar essa carreira e começar a próxima também. Já estou chegando no final da carreira aqui, olha, fazendo as alças sempre do mesmo jeito, com 3 correntes, pulando 3 pontos, prendo com ponto baixo. Se você fez tudo certinho, um total de 112 correntes, então aqui no final, olha, ficam sobrando somente 3 correntes. E aí eu vou completar aqui fazendo ponto baixo nessas 3 correntes que sobraram, para que esse lado aqui também fique com a borda exatamente igual o início do trabalho, né? Onde eu comecei fazendo uma sequência com 4 pontos, aqui eu tenho também a sequência com 4 pontos baixos, finalizando então essa primeira carreira. Para começar a próxima carreira, eu vou virar o trabalho sempre nesse sentido, olha, para que esse fio fica sempre do lado de fora, tá? Se eu girar ele ao contrário, desse jeito assim, o fio fica passando por cima aqui, olha, da carreira, tá? Então, sempre girar, entregando da mão que estava a agulha aqui, levando para outra, assim esse fio fica sempre na lateral. E aqui eu vou pegar, olha, somente um dos fios aqui do último ponto. Veja que eu seguro essa laçada da agulha, vou no último ponto alto, pego uma laçada, busco o fio que vem do novelo, passo somente na primeira laçada, fico com 2 na agulha. E passo novamente nas 2 para formar o primeiro ponto baixo e essa lateral ficar certinha. Esse fiozinho eu consigo ajustar. Agora eu vou completar a sequência com 4 pontos baixos, fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos também. 1, 2, 3, ou seja, fiz ponto baixo em cima de ponto baixo, tenho aqui um total de 4 pontos. Vou fazer a alça com 3 correntes, 1, 2, 3, e prendo com ponto baixo em cima do ponto baixo. Assim eu formo a terceira alça então dessa sequência, olha. 1, 2, 3 alças. Novamente, 1, 2, 3 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira, tá? Sempre do mesmo jeito, 3 correntes de espaço, e faço ponto baixo em cima do ponto baixo, não tem como errar, só fazer o ponto baixo em cima de cada um dos pontos até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, aqui olha, eu tenho a sequência com 4 pontos baixos, vou fazer ponto baixo em cima de todos eles. Tomando cuidado porque no último, né, eu fiz uma corrente, eu voltei na segunda corrente, então ele fica aqui na lateral, olha, eu fiz 3 pontos baixos, ele fica aqui na lateral, esses 2 fios assim, vou pegar os 2 fios, olha, para que esse ponto também fique retinho aqui na lateral do trabalho. Tenho aqui uma sequência com 4 pontos baixos, finalizando mais essa carreira. Virei o trabalho, volto aqui no mesmo ponto, olha, segurei a laçadinha que está na agulha, volto no mesmo ponto. Vou buscar o fio que vem do novelo, passo somente uma laçada. E agora eu vou fazer o ponto baixo. Só que eu não vou voltar fazendo ponto baixo aqui em cima, eu vou começar agora a sequência de ponto alto. Após esse ponto baixo, se eu fizer mais uma corrente, já dá a altura do meu ponto alto. Mas se você tem o ponto um pouco mais alongado, pode fazer 3 correntes que dá certo também, tá? Vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto baixo nos outros 3 pontos que sobraram. Fiz aqui, olha, mais 3 pontos altos, e se eu contar com um ponto baixo mais corrente, eu tenho sequência de 4 pontos altos para formar a lateral do meu trabalho. Agora eu vou começar a fazer os leques. Não vou fazer nenhuma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, e no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto alto, eu vou fazer mais 3 pontos. No mesmo lugar, veja só. 1, 2, 3. Ou seja, nesse último ponto aqui tem um total de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, os pontos que eu fiz para a lateral, e no mesmo lugar eu fiz mais 3 pontos. Agora, sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo em cima desse ponto baixo que nós temos logo à frente. Ainda sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto baixo e vou fazer aqui um total de 7 pontos altos no mesmo lugar. 1, laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto alto. Esse aqui é o segundo. E sempre fazendo um ao lado do outro aqui, olha, introduzindo a agulha no mesmo lugar para eles não ficar amontoados aqui no mesmo espaço, tá? 3,
4, 5, 6, 7 pontos altos, tudo no mesmo ponto de base. Sem fazer corrente de espaço, vou no próximo ponto baixo e prendo com ponto baixo aqui também. Laço o fio na agulha e sem fazer corrente de espaço, vou no próximo ponto baixo e vou fazer aqui também 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos no mesmo ponto de base, olha, esse já é o segundo leque que eu faço. Terminei sem fazer corrente de espaço, prendo com ponto baixo no próximo ponto baixo. E vou seguir repetindo assim, olha, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto baixo e faço sequência com 7 pontos altos. Em um ponto você vai fazer essa sequência, no outro você vai... Em um ponto você vai fazer essa sequência e no outro você vai prender com ponto baixo até chegar no final do cordão, tá? Quando ficar sobrando somente a sequência com 4 pontos baixos, eu volto para mostrar para você como finalizar essa carreira e começar a próxima também. Olha só, estou completando aqui mais um leque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e prendo com ponto baixo no próximo ponto e vou seguir assim até o final da carreira. Já estou chegando aqui no final da carreira, olha, prendi esse leque aqui nesse ponto que está sozinho e logo à frente eu tenho os 4 pontos baixos que formam a lateral. Aqui eu vou laçar o fio na agulha e vou fazer aqui um total de 4 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Nesse primeiro ponto baixo, então, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E vou seguir fazendo ponto baixo agora nos outros 3 pontos que sobraram. Nos próximos eu faço somente um ponto, olha, 1, vou no próximo, faço somente um ponto alto, vou no próximo, aqui na lateral eu gosto de pegar assim, como se fosse uma conchinha, pegando nesses 2 fios que ficam na lateral, e faço ponto alto aqui também para formar, então, a lateral. Dos 4 que eu fiz aqui, olha, 3 é para formar o leque e 1 para dar altura aqui para formar a lateral. Então, eu conto 3, tenho um ponto alto para cada um dos pontos baixos que formam aqui a lateral, finalizei assim mais essa carreira. Olha. Vou começar a próxima carreira virando o trabalho então, vou voltar fazendo agora uma carreira de preparação. Veja que eu tenho aqui a laçada na agulha, vou segurar essa laçada, voltar aqui no último ponto baixo pegando somente uma laçadinha, busco o fio que vem do novelo, passo somente uma laçada e pego novamente passando nas 2 laçadas para formar o primeiro ponto baixo. Agora eu vou seguir com mais 3 pontos baixos, ou seja, ponto baixo em cima dos próximos pontos e aí contando com esse teremos aqui uma sequência com 4 pontos baixos. Esse então é o segundo, 3, 4 pontos baixos. Esse último ponto baixo fica na direção do primeiro ponto daqueles 4 que fizemos aqui, olha, no mesmo ponto de base. Agora eu vou fazer uma alça com 3 correntes, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto na direção do ponto baixo que fica entre um leque e outro. 3 correntes de espaço, 1, 2, 3. Nos leques nós temos aqui um total de 7 pontos, então eu vou pular 1, 2, 3, vou no 4º ponto e prendo com ponto baixo, assim ficam sobrando 3 também, ou seja, estou prendendo com ponto baixo no ponto do meio. Novamente 3 correntes, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha e fazer ponto alto na direção do ponto baixo. 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, prendo com ponto baixo aqui no ponto do meio dos 7 que nós temos nesse leque. E vou seguir fazendo assim até chegar no final dessa carreira, tá? Só alça com 3 correntes, na direção do ponto baixo você vai fazer ponto alto, na direção do leque você vai fazer ponto baixo no ponto do meio. Quando chegar no final dessa carreira eu mostro para você como ficou e como começar a próxima também. Já estou chegando no final da carreira fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, 3 correntes, na direção do leque eu prendi com ponto baixo e na direção dos pontos baixos que ficam entre o leque eu estou fazendo ponto alto. Deixa eu fazer esse aqui para você ver como
fica aqui a aparência, então, dessa carreira. E aqui no final, lembra que nós fizemos 4 pontos no mesmo ponto de base? Eu vou fazer, então, a alça com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular os 3 primeiros pontos. 1, 2, 3, vou no 4º ponto e faço ponto baixo. Para completar essa carreira, eu vou fazer ponto baixo nos outros 3 pontos que sobraram. Assim eu completo também a sequência com 4 pontos baixos, como fizemos nas carreiras anteriores. Fiz, então, sequência com 4 pontos baixos, finalizando essa carreira. Vou começar a próxima carreira virando o trabalho. Vou segurar essa laçada que está na agulha, olha, e vou voltar no mesmo ponto, pegando somente uma laçada, busco o fio que vem do novelo, passo somente uma laçada, busco o fio novamente e passo nas 2 laçadas para formar o ponto baixo. E desta vez eu vou seguir fazendo ponto baixo nos próximos 3 pontos também. Tenho aqui, olha, a sequência com 4 pontos baixos. Um que eu fiz para virar e mais 3 em cima dos próximos pontos. Vou fazer a alça com 3 correntes. 1, 2, 3. E prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Eu estou repetindo o que eu fiz aqui no início. Olha, lembra que nós temos aqui uma sequência de 3 alças, né? Eu já estou fazendo a segunda, sempre do mesmo jeito. 3 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto baixo que fica na direção do leque. 3 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. E vou seguir fazendo assim até o final dessa carreira. Já estou chegando no final da carreira. Nesta aqui eu estou fazendo somente alça com 3 correntes e prendendo com ponto baixo em cima dos pontos baixos e do ponto alto também. Aqui no final eu vou completar também fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. E se você for trocar de cor após essa primeira carreira aqui esse primeiro motivo, né? Eu fiz aqui, olha, os 4 pontos baixos. Se você for trocar de cor após esse motivo, se quiser fazer cada uma das carreiras de motivo com uma cor diferente, é nesse ponto aqui que você precisa efetuar a troca de cor para que o leque fique do mesmo lado, tá? Então, na segunda carreira de alças, assim, você vai efetuar a troca de cor. Eu vou repetir esse motivo aqui para que eu tenha 2 motivos com a mesma cor para depois efetuar a troca, mas é só um aviso mesmo para quem precisa ir trocar, fazer com sobrinhas de fio, né, que só dá para fazer uma sequência dessa aqui, então efetua a troca nesse último ponto aqui. Um pouquinho mais à frente eu mostro como efetuar essa troca, então se você vai fazer isso, pula o vídeo um pouquinho mais para frente, que eu ensino como fazer isso, tá? Eu vou começar agora a próxima carreira, virando o trabalho, já que eu vou trabalhar com a mesma cor. Não efetuei a troca, volto aqui do mesmo jeito, segurando aqui, volto no último ponto baixo, e faço ponto baixo. E vou completar a sequência fazendo ponto baixo em cima dos outros 3 pontos que sobraram. Ficou assim. Agora eu vou fazer alça com 3 correntes e faço ponto baixo em cima de ponto baixo. Essa aqui é exatamente igual ao que fizemos aqui no início, né? Na verdade eu estou me preparando aqui para fazer a próxima sequência assim de leques, então é uma repetição do que nós fizemos aqui. Faço alça com 3 correntes e prendo com ponto baixo em cima de ponto baixo. Vou seguir assim até chegar no final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo as alças do mesmo jeito, prendendo com ponto baixo em cima dos pontos baixos. Aqui no final também vou repetir, olha, alça com 3 correntes e faço ponto baixo em cima dos 4 pontos que eu tenho aqui formando a lateral. Finalizei então mais essa carreira, olha, tenho aqui então as 3 carreiras de alça do mesmo jeito e agora está prontinho aqui para eu repetir então essa carreira de leque. Como você pode ver, eu começo a formar aqui as repetições. Eu vou só virar o trabalho, vou voltar aqui no último ponto e vou buscar o fio que vem do novelo passando na primeira laçada, faço um ponto baixo e faço uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto, porque eu vou voltar fazendo esses leques então. E agora eu vou completar essa lateral com mais 3 pontos altos, ou seja, fazendo ponto alto nos próximos pontos baixos. Esse já é o segundo, contando com o ponto baixo mais corrente que forma o primeiro ponto. 3, 4. Nesse último ponto onde eu fiz esse ponto alto, eu vou fazer mais 3, né? Faço aqui mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar para formar a lateral aqui do primeiro leque, essa metade do leque que fica nessa lateral do trabalho. Faço mais 3 pontos, ou seja,
No último ponto baixo eu estou fazendo 4 pontos. Eu só não falo assim para você entender que esse primeiro ponto aqui faz parte da borda do tapete e os outros 3 para formar o leque, que fica no início e no final de cada uma das carreiras. Após fazer esses outros 3 pontos no mesmo ponto de base, eu vou prender com ponto baixo em cima do ponto baixo. Sem fazer corrente de espaço, vou no próximo ponto baixo e vou fazer sequência com 7 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, estou repetindo o que eu fiz aqui, olha, nessa carreira de leques. Sem fazer corrente de espaço também, eu vou prender com ponto baixo em cima do próximo ponto baixo. E sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto baixo e vou repetir sequência com 7 pontos também. Veja que eu estou só repetindo tudo que nós fizemos nessa carreira de leque, né? Desta vez, olha, não tem corrente de espaço entre os leques e nem nos pontos baixos. Após concluir o leque, eu só faço ponto baixo em cima do ponto baixo e após o ponto baixo eu já começo o próximo leque só laçando o fio na agulha indo no próximo ponto. Vou fazer a carreira completa porque é só repetição mesmo, mas se você tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo que eu deixo a minutagem, né, que é a marcação de início de cada uma das carreiras. Assim você consegue tirar dúvida, porque nessa primeira carreira aqui eu detalhei bastante aqui como faz esse leque. E se mesmo assim continuar em dúvida, deixa um comentário que eu ajudo você. Vou completar essa carreira, mostro para você como ficou e como começar a próxima também. Já estou chegando no final dessa segunda carreira de leque com essa cor. Aqui, olha, eu vou prender com ponto baixo nesse próximo ponto. Tenho logo à frente os 4 pontos baixos que formam a lateral, então no primeiro vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, são 3 pontos para formar metade do leque e 1 ponto alto para formar a borda do tapete. Então eu vou completar aqui, olha, fazendo ponto alto em cima dos 3 pontos baixos que sobraram. Aqui no último ponto eu pego sempre assim com esse movimento de concha para facilitar pegar o ponto, os 2 fios da lateral, né, para fazer esse último ponto alto e ficou assim, olha, a segunda carreira de leques. Para começar a próxima volta eu vou virar o trabalho, vou segurar essa laçada da agulha e busco, olha, pegando no fio do último ponto alto. Busco o fio que vem do novelo, passo somente na primeira laçada. Agora busco o fio que vem do novelo, passo nas 2 laçadas para formar o primeiro ponto baixo. E vou fazer mais 3 pontos baixos, ou seja, vou completar uma sequência com 4 pontos já contando com esse. Vou no próximo, segundo, terceiro, o quarto ponto baixo, olha, fica na direção do primeiro dos 4 pontos que foram feitos juntos. E agora eu vou repetir, né? Alça com 3 correntes. Vou fazer o ponto alto na direção do ponto baixo, que fica aqui entre um leque e outro. 3 correntes de espaço. Vou prender com ponto baixo no ponto alto do meio, do 7 que eu tenho aqui. Só pular 1, 2, 3, vou no quarto ponto e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Vou fazer ponto alto em cima do ponto baixo que fica entre um leque e outro. E vou seguir assim até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, fiz aqui o último ponto alto entre os leques. Eu estou repetindo, né, o que eu já fiz aqui nas carreiras anteriores, mas fiz aqui, olha, 3 correntes. Vou pular os 3 primeiros pontos que formam esse leque, vou no quarto ponto e começo a fazer ponto baixo. E aí faço uma sequência com 4 pontos baixos, olha, 1, 2, 3. O último fica aqui, olha, na corrente que está formando o ponto alto. 4 pontos. Fiz assim, então, olha, mais essa carreira aqui de preparação. Começando, então, para formar aquelas alças aqui, né? Olha, essa sequência com 3 alças para começar a próxima sequência de leque. Porém, no final da próxima carreira aqui de alças, eu vou fazer a troca de cor para trabalhar com uma cor diferente. Mas se você quiser continuar fazendo ele assim, com uma cor só, é só seguir repetindo, tá? Veja que após essa sequência de leque, eu já fiz essa carreira de preparação. Agora, eu vou virar o trabalho.
Vou segurar a laçada da agulha e vou pegar sempre do mesmo jeito, né? Para formar aqui o ponto baixo, olha, sempre do mesmo jeito desde o início, fazendo essa viradinha aqui para a lateral ficar certinha desse jeito. Vou voltar fazendo ponto baixo em cima dos outros 3 pontos baixos que sobraram. 1, 2, 3. Só tem uma alça, então essa carreira aqui também é de alças, com 3 correntes. E vou fazer ponto baixo em cima dos pontos altos e nos pontos baixos também. Olha, sempre alça com 3 correntes e vou prender com ponto baixo. 1, 2, 3. Eu estou fazendo mais rápido por ser repetição e vou seguir fazendo assim até chegar no final dessa carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo as alças todas com 3 correntes e sempre prendendo com ponto baixo. Aqui no final, olha, eu tenho uma sequência com 4 pontos baixos. Se você for continuar trabalhando com a mesma cor, é só fazer ponto baixo em cima de todos eles, depois virar o trabalho e seguir repetindo tudo que fizemos nessas 2 primeiras etapas de leques, tá? Como eu vou fazer a troca de cor para trabalhar com uma cor diferente na próxima etapa, então eu vou fazer o ponto baixo completo apenas nos 3 primeiros. Olha só, 1, 2, 3. No último ponto eu vou fazer a troca de cor. Então eu vou buscar esse fio que vem do novelo, fico com 2 laçadas na agulha, mas não vou concluir esse ponto assim. Eu vou pegar o outro fio que eu vou trabalhar a próxima etapa, vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou deixar bastante fio aqui no início, vou posicionar ele aqui no dedo para continuar fazendo e vou finalizar esse ponto baixo já com a cor diferente, olha, assim. Esse ponto eu consigo ajustar, olha, puxando a pontinha de fio da cor que eu trabalhei essa etapa anterior. E agora eu vou cortar esse fio que eu estava trabalhando aqui com ele. Vou deixar aqui mais ou menos no mesmo tamanho, só para garantir aqui, para depois fazer um acabamento bem discreto aqui nessa lateral. E aqui eu vou virar o trabalho e vou continuar repetindo como se eu estivesse com a mesma cor de fio, tá? Vou voltar aqui, olha, pegando a laçada do último ponto, essa laçada com fio de cor que eu trabalhei a etapa anterior, vou buscar o fio que vem do novelo, passo somente nessa primeira laçada e depois passo nas 2 laçadas para formar o primeiro ponto baixo. Essas 2 pontas de fio eu posso amarrar elas aqui juntas para não ficar soltando esse ponto. Olha, eu vou fazer um nó sem apertar muito, o próximo eu aperto um pouco mais, olha. Pronto, e deixo elas aqui na lateral. Agora eu vou fazer ponto baixo nos outros 3 pontos que sobraram. Vou voltar aqui, olha, pegando cada um dos outros 3 pontos e vou fazer ponto baixo. E vou fazer agora a sequência de alças para completar as 3 alças que eu preciso. Olha, aqui nas carreiras anteriores eu fiz 3 alças, aqui no início também, antes da sequência de leque eu fiz 3 alças. Então aqui eu vou fazer alça com 3 correntes, 1, 2, 3 e vou prender com ponto baixo em cima do ponto baixo. Novamente 3 correntes. E vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até o final dessa carreira. Toda a carreira com alças, né, de 3 correntes, prendendo com ponto baixo em cima dos pontos baixos que nós temos na carreira anterior. Já estou chegando no final da carreira. Desta vez, olha, a terceira carreira de alças então já é com a cor diferente, né, com a cor que eu vou trabalhar a próxima etapa. Aqui no final vou fazer ponto baixo em cima dos 4 pontos, tá? Não preciso trocar a cor de fio, né? Então faço ponto baixo em cima dos 4 pontos, olha, 2, 3, vou aqui no último ponto também, faço ponto baixo em cima dele. Tá? Ficou um fiozinho solto aqui, deixa eu pegar o fio completo. Olha, tenho sequência com 4 pontos. A próxima, eu já tenho aqui as 3 alças, né? Então a próxima carreira é feita com leques. Então eu vou virar o trabalho. Vou fazer a primeira fase aqui, olha, fazer o primeiro ponto baixo do mesmo jeito, né? Só que eu vou seguir fazendo agora uma corrente, olha, após o ponto baixo faço uma corrente para dar a altura do ponto alto, porque eu vou trabalhar os leques. E vou repetir. Vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos, para formar a borda do tapete. 1, 2, contando com o ponto baixo, né? 3. Ponto baixo em cima dos 4 pontos. E agora, nesse último ponto aqui, eu vou fazer mais 3 pontos no mesmo lugar para formar metade do leque. Então, vou voltar aqui no mesmo ponto e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ou seja, 1, 2, 3, no quarto ponto eu fiz 4 pontos, né? Eu já tinha feito 1, fiz mais 3. Sem fazer corrente de espaço, vou prender com ponto baixo aqui no próximo ponto baixo. E vou começar a repetir os leques, olha, sem fazer corrente, vou só laçar o fio na agulha e vou fazer 7 pontos baixos aqui nesse mesmo espaço. Deixa eu contar aqui um truque para deixar os pontos todos assim, lado a lado, tá? E não deixar eles amontoados. Lacei o fio na agulha, vou buscar aqui
para fazer o ponto alto, ajusto ele aqui, olha, para ficar um ao lado do outro, antes de completar esse ponto. Ele está certinho, então eu completo o ponto alto. Veja que toda vez que eu busco esse fio do novelo, eu dou uma balançada nele aqui para ele ajustar e ficar um ao lado do outro, tá? Isso facilita para que todos os pontos fiquem lado a lado e não amontoados aqui para formar os 7 pontos aqui em formato de leque. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, tudo no mesmo ponto, né? Em um ponto baixo e não fica amontoado, olha. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendo com ponto baixo no próximo ponto. Isso aqui agora é só repetição, né, gente? Só troquei a cor, mas eu vou seguir fazendo do mesmo jeito. Toda vez que completo uma sequência assim de leques, eu faço as 3 carreiras de alça, se eu não for fazer a troca de cor, né? Se for fazer a troca de cor, eu faço 2 carreiras, olha, e aí na troca eu já faço a 3ª carreira para que o leque fique na mesma posição, ou seja, o lado correto aqui do tapete, esse vai ser sempre avesso, olha, todos os leques vão ficar no avesso se você fizer as 3 carreiras desse jeito. Então eu vou seguir repetindo esses leques até o final, vou mostrar para você mais uma vez como faz a troca de cor, para você ficar fera no assunto aí de troca de cor nesse motivo de leques. Já estou chegando no final da carreira e aqui é só repetição, olha, fiz os leques exatamente igual fizemos na carreira anterior, nessas carreiras de leque, né? E aqui no final também temos 4 pontos baixos e é exatamente igual também. Vou fazer aqui 4 pontos no primeiro dos 4 pontos altos. Vou fazer 4 pontos no primeiro dos 4 pontos baixos. Ficou assim. E vou fazer ponto alto em cima dos outros 3 pontos baixos que sobraram para formar a lateral. 1, 2. Aqui, olha, no último eu pego essas 2 laçadinhas do fio com cor amarela, deixando a laçadinha de cor diferente mais abaixo aqui, olha, para fazer o último ponto. Assim ele fica separadinho dessa cor também. Ficou assim, então, mais essa carreira. A próxima carreira eu vou só virar o trabalho e vou voltar fazendo a sequência com 4 pontos baixos. O primeiro pegando somente uma laçada do último ponto alto, faço o ponto baixo. Só repetição também. Então, vou só fazer um pouquinho mais rápido. Olha, 2, 3, 4. Ficou sobrando 3 pontos altos que formam o leque. Eu tenho aqui 4 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 correntes de espaço e vou começar a repetir tudo que nós fizemos aqui, olha, nas carreiras anteriores. Eu vou fazer ponto alto na direção do ponto baixo, 3 correntes, e ponto baixo no ponto do meio, olha, pulo 1, 2, 3, vou no 4º ponto dos 7 que nós fizemos no leque e faço ponto baixo. 3 correntes de espaço e vou seguir repetindo. E aqui, independente da quantidade de cores que você for utilizar, da quantidade de carreiras que você for fazer para formar o seu tapete, é sempre do mesmo jeito, é repetição. Se for trocar de cor, faça somente 2 carreiras de alça e já faça a troca de cor, vai sempre ficar do mesmo lado. Se você for seguir fazendo várias carreiras com a mesma cor, é só seguir repetindo e aí não se esqueça de fazer 3 alças assim, olha, antes de fazer o leque, tá? Com cada uma das cores. Eu já estou fazendo aqui a primeira carreira de alças. Se for continuar com a mesma cor, é só fazer 3 alças. Eu vou seguir fazendo aqui então com esse amarelo, vou fazer mais 2 sequências assim como eu fiz com essa cor. Vou só repetir isso aqui. E aí vou relembrar com você como fazer a troca de cor novamente para você ficar fera no assunto aí de troca de cor nesse tapete. Já estou chegando no final de mais uma carreira. Aqui, gente, eu fiz a mesma sequência, né? Eu repeti tudo que eu fiz com a primeira cor, eu fiz agora com essa segunda cor também. Veja só, 2 sequências de leque e aqui eu estou na segunda carreira de alças, né? Aqui, olha, após a segunda carreira eu fiz a troca de cor. Quando não faço troca de cor, eu faço 3 carreiras de alças, veja só. 3 carreiras com alças, tá? Então aqui no final, chegando aqui no último ponto baixo, eu vou fazer a troca de cor mais uma vez. Eu só vou relembrar aqui para você memorizar aí, não errar, mas se você tiver dúvida, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar a marcação de quando eu fiz essa primeira troca de cor. Vou mostrar também, deixar na marcação como faz o início e final de cada uma dessas carreiras de leque, tá? Para você voltar aqui e não esquecer como faz isso. E se mesmo assim continuar com dúvida, deixa comentário que eu ajudo você. Aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo no primeiro, no segundo, no terceiro. Agora, no último ponto baixo, eu vou só buscar o fio que vem do novelo e vou deixar assim as 2 laçadas na agulha. E agora eu vou fazer a troca novamente. Vou pegar essa cor mais escura agora. Vou deixar mais ou menos com o mesmo comprimento aqui.
Vou posicionar ele no dedo e vou finalizar esse ponto baixo com esse fio de cor mais escura. Esse ponto ficou mais aberto, mas como eu disse, é só ajustar ele puxando a pontinha de fio, né, da cor que estávamos trabalhando. E agora eu vou cortar essa ponta de fio. Se ficar muito longa essa ponta de fio, você pode puxar ela aqui um pouco mais, né? Vou posicionar ela aqui, olha. Vou cortar agora o fio amarelo. E vou continuar agora trabalhando com essa próxima cor também do mesmo jeito e vou repetir essa mesma sequência, isso com todas as cores até formar a largura que eu preciso, tá? Então só para memorizar aqui, após finalizar esse ponto, eu vou virar o trabalho. Vou segurar essa laçada aqui com o dedo, vou voltar aqui no último ponto baixo pegando somente um fio, busco o fio que vem do novelo, passo somente uma laçada. Vou ajustar esse ponto aqui, olha, puxando a ponta de fio, tá? Para não ficar muito alongado. Vou buscar o fio, fazer o ponto baixo. Esse é o primeiro ponto baixo, vou seguir com ponto baixo em cima dos outros três. 1, 2, 3. Essas duas pontas de fio vou amarrar junto, igual fizemos com essas duas pontas aqui também. O primeiro nó eu não vou apertar muito. E o segundo eu posso apertar um pouco mais. E deixo as duas pontas de fio, olha, vão ficando todas aqui do mesmo lado para depois fazer o acabamento. Mas como nós vamos fazer aqui o tassel para fazer o bico de acabamento, elas ficam bem discretas aqui, tá? Quando fizer o bico de acabamento. Aqui, quando troca a cor, a primeira carreira é feita com alça para completar as 3 carreiras, né? Então, vou fazer alça com 3 correntes e prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto baixo. E vou seguir repetindo agora com essa cor, tudo que eu fiz então com as duas cores anteriores e vou fazer assim com as próximas também. Quando atingir a largura aqui do trabalho, eu mostro para você como fazer as últimas carreiras aqui, como fazer o bico de acabamento também. Já estou chegando no final de mais uma carreira e aqui, olha, eu já tenho 2 carreiras de alça com essa cor após fazer 2 carreiras de leque, né? Eu não quero continuar aumentando o comprimento do meu tapete, a largura, né? No caso aqui eu estou trabalhando na largura. Então, essa última sequência aqui eu vou fazer 3 carreiras de alça com a mesma cor. Então, nesse último ponto aqui, eu não vou fazer troca de cor. Quando estava fazendo troca de cor, buscava o fio, ficava com 2 laçadas e fazia a troca. Aqui não, vou fazer o ponto baixo completo, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo mais uma carreira de ponto baixo aqui, olha. Ponto baixo e alça, né? Então, vou pegar aqui no último ponto, do mesmo jeito, olha. Pego esse ponto e faço ponto baixo e sigo fazendo mais 3 pontos baixos nos próximos pontos. A única diferença é que dessa vez eu não fiz a troca de cor. E vou fazer alça com 3 correntes, 2, 3 e prendo com ponto baixo no próximo ponto. Novamente 3 correntes, 2, 3, prendo com ponto baixo no próximo ponto. E vou seguir assim até o final da carreira, porque aí fica com 3 alças aqui no final, exatamente igual fizemos aqui no início. Olha, no início dessa sequência eu fiz o cordão inicial e mais 2 carreiras de alça. Então nós temos aqui, olha, 3 carreiras de alças aqui no início também. E deixa eu aproveitar para mostrar a sequência certinho que eu fiz aqui com as cores. Eu comecei trabalhando com a cor 7625, depois fiz com a 1289, a 7738 e a 7684. Aí eu fiz o inverso, olha, a 7738, a 1289 e a 7625. Ou seja, o início e o final do tapete aqui na largura ficou com as mesmas cores, olha. 7625, 1289, 7738 e aqui no meio eu trabalhei com a 7684. Então eu vou seguir fazendo essa carreira de alças até o final, aí eu mostro para você como fazer o arremate e como fazer o bico de acabamento. Já estou chegando aqui no final da última carreira de alças, aqui eu vou fazer ponto baixo até o final, fazer ponto baixo nos 4 pontos que formam a borda. Nesse último aqui também, pegando esses 2 fios da lateral, faço o ponto baixo e aqui eu vou alongar bem esse fio e vou cortar. Não preciso amarrar ele agora, olha, porque passando ele assim aqui dentro, olha, ele já forma aqui uma laçadinha, né? Após fazer isso aqui, eu vou só introduzir a agulha aqui no mesmo lugar, pegar ele de baixo para cima e passar ele uma vez toda para ele ficar aqui torcido aqui. Quando colocar o bico de acabamento aqui, dá para esconder essa ponta de fio junto com o bico. Se você quiser fazer outro tipo de bico de acabamento, então você faz o arremate dessa ponta de fio, faz o arremate dessas outras aqui também, que já tem 2 nó. Aqui pode cortar ou pode esconder com agulha de tapeceiro antes de cortar essas sobras aqui. E para fazer o bico você pode utilizar essas alças aqui, olha, com 3 correntes para fazer
um outro tipo de bico, ou pode fazer um contorno com ponto baixo. Aqui na largura do trabalho também temos alças, olha, na direção dos leques nós temos a alça formada por ponto alto, na direção do ponto baixo nós temos alça também um pouquinho mais apertada, mas temos aqui também as alças. Aqui no início, inclusive na direção dessa sequência de ponto baixo, nós temos, olha, as alças um pouquinho mais apertada. Como eu vou fazer um tassel, então eu nem corto essa ponta de fio e aí eu aproveito quando eu for esconder aqui, olha, eu puxo essa ponta de fio para fazer parte do tassel, tá? Então eu vou fazer o bico tassel e para fazer o tassel eu vou utilizar aqui uma tampinha de pote de margarina. Eu acredito que sejam todas exatamente iguais, né? Tamanho padrão, tanto faz de margarina de 200 gramas ou de 400 gramas. Sempre tem a tampinha com esse formato, mas se você quiser o seu tassel um pouco mais comprido, você pode utilizar uma outra tampa de plástico, ou se você quiser utilizar qualquer uma outra tampa que você tenha aí, dá certo também. Essa aqui eu acredito que tenha em média 10, 11 centímetros, tá? De largura, mais uma capinha de DVD também dá certo fazer, enfim, uma tampinha que você tiver aí dá certo fazer isso aqui, tá? Eu vou enrolar aqui, olha, o fio 3 vezes. Esse aqui, olha, ele tem a bordinha elevada assim que facilita introduzir a tesoura para cortar o fio. Se você utilizar uma tampinha de DVD, coloca a agulha de crochê assim para segurar, que aí quando você enrolar aqui os fios, aí o que acontece? Vai ter espaço aqui para introduzir a agulha ao lado, a tesoura, perdão, ao lado da agulha para você cortar, tá? O meu não precisa colocar a agulha assim, porque ele já tem essa borda um pouquinho mais elevada. Eu vou fazer 3 voltas completas e para ter referência aqui de onde eu completo a volta, eu vou segurar ele na metade. E aí eu vou fazer 1, 2, 3 voltas. E vou segurar agora esses 3 fios aqui e vou cortar aqui, olha, na metade. Assim. Pronto, já tenho 3 fios aqui prontinho para fazer o tassel. Eu vou posicionar ele aqui para eu mostrar para você já como fica, então, essa primeira parte. Vou fazer esse aqui do canto, que é um pouquinho mais apertado. A próxima alça aqui é um pouco mais larguinha, olha. Vou introduzir a agulha aqui, vou deixar ele dobrado aqui na minha mão para facilitar para pegar esse fio com a agulha, desse jeito. Não precisa laçar todos eles com a agulha, mas é só apertar um pouquinho e puxar para passar todos aqui no mesmo espaço. E só lembrando que, antes de completar o tassel, eu preciso deixar a minha peça no avesso, tá? Eu passei aqui os 3 fios e eu vou utilizar esse aqui também junto, tá? Esse da pontinha aqui do acabamento eu vou utilizar ele junto. Ele fica maior, eu vou até aproveitar para cortar ele aqui logo do mesmo tamanho, para não confundir a hora de fazer aqui o tassel. Vou deixar ele aqui do mesmo tamanho. Nesse aqui, então, eu tenho essa quantidade de fio. Para completar esse tassel, eu vou utilizar novamente a tampinha aqui como referência e vou cortar um fio um pouquinho maior. Eu vou fazer aqui 2 voltas completas, olha, segurei na metade, faço uma volta completa. Na segunda, quando ele estiver na direção aqui da mão, eu vou só segurar e vou desenrolar ele completo e vou cortar aqui para eu ter um fio um pouco mais comprido para finalizar esse tassel. Aqui, olha, tem um fio um pouco mais comprido, tá? Eu vou agora finalizar o tassel deixando a peça do lado do avesso, tá? Não deixo ela do lado certo para que o tassel fique certinho lá na frente do trabalho, tá? O lado direito da peça é esse daqui. Deixo ele assim virado para baixo. Então eu vou pegar aqui esse fio que é um pouco mais comprido e vou posicionar ele e deixar ele sobrando assim para facilitar na hora de eu encontrar aqui a ponta do fio para arrematar esse tassel, tá? Eu vou segurar desse jeito aqui, olha, veja que eu deixei maior aqui. Vou fazer uma laçadinha desse jeito, seguro novamente com o mesmo dedo aqui e vou fazer uma volta completa em cima do meu dedo, assim. E quando eu pegar, agora eu vou passar nessa laçada que está aqui no dedo, olha. E vou puxar, segurando ainda essa laçada aqui para não soltar, para prender um pouquinho essa laçada desse jeito, olha. Agora eu vou continuar fazendo volta aqui, nesse tassel. Posso fazer 4, 5, 6 voltas, quantas você desejar, tá? Você veja aí se... E se você quiser ele mais volumoso também, é só fazer com mais fios, tá? Vou fazer aqui, olha, 1, 2, 3, 4 voltas completas, olha. E vou passar agora dentro dessa laçadinha que eu tenho aqui, que eu fiz essa argolinha. Assim. Agora eu vou puxar a ponta de fio aqui que eu deixei maior, né? Para prender essa argolinha e puxar esse fio para dentro desse tassel. Assim, olha. E para deixar bem preso, eu puxo as 2 pontinhas juntas, olha, para amarrar elas aqui dentro. Agora eu vou colocar esse fio aqui numa agulha.
Vou passar dentro do espaço onde eu passei os fios, deixando ele lá na frente agora da peça, olha, saindo aqui do avesso, indo para frente da peça. E com a peça agora do lado correto, eu vou passar esse fio, olha, dentro das voltas que eu dei aqui nesse tassel. Saindo com ele no comprimento aqui dos pontos do tassel e vou apertar ele desse jeito, para ficar perfeito aqui na frente, olha. Como tenho aqui essa ponta aqui de fio um pouco maior, eu vou só aparar essa ponta de fio para que ela fique exatamente com o tamanho das outras aqui também. Então tenho aqui, olha, o primeiro tassel na pontinha prontinho, tá? Ficou desse jeito. E eu vou fazer todos os outros aqui do mesmo jeito. Eu vou fazer mais alguns aqui para eu mostrar um pouco mais para frente, um nessa parte aqui mais solta aqui, mas eu vou fazer alguns aqui para você ver como fica o resultado. Mas não se esqueça, sempre deixar a peça no avesso. Seguir fazendo o tassel sempre do mesmo jeito, olha, e eu estou trabalhando sempre no avesso da peça para que o lado correto aqui do tapete, o tassel fica sempre bem igualzinho. Aqui, olha, eu fiz 4 em cada uma das cores, sempre 4, olha, 4 tassel em cada uma das cores. Chegando aqui no último, eu preciso fazer 5, porque eu comecei fazendo 3 carreiras de ponto baixo, né, de alças aqui, olha, alça com ponto baixo, e aqui tem mais 2, diferente das outras, que começa com leque e termina com 2 carreiras de ponto baixo, tá, e com alça. Então, nesse aqui, olha, eu fiz um na carreira de ponto baixo, um no leque, na carreira de ponto baixo, no leque, e para ficar certinho, eu vou fazer um aqui nessa carreira de ponto baixo, tá? Nessa aqui do início. E vou aproveitar para relembrar então como faz aqui o tassel. Vou voltar aqui com a minha tampinha de margarina, vou posicionar aqui o meu fio, vou fazer 3 voltas completas, 1, 2, 3, vou segurar aqui no meio, vou cortar esse fio para que todos fiquem do mesmo tamanho. Eu até cortei uma outra pontinha, né, do outro que eu enrolei aqui, olha, ficaram 3 fios, todos do mesmo tamanho, e vou passar aqui todos nesse mesmo lugar aqui, olha, na direção dos pontos baixos. Vou pegar assim e vou passar eles para esse lado. Só lembrando, no avesso, tá? Eu faço isso sempre no avesso. Vou passar e alinhar para que fiquem todos exatamente iguais, desse jeito. O próximo fio eu vou fazer 2 voltas, vou segurar, vou fazer uma volta completa. A outra eu vou separar desse jeito, porque eu só vou cortar a última volta, tá? Então só a última volta, para que eu fique aqui com um fio com o dobro do tamanho que eu tenho no tassel. Veja só, fica maior, tá? Eu vou segurar esse fio, vou posicionar desse jeito aqui. Vou deixar ele passando um pouquinho para ficar fácil identificar. Vou segurar desse jeito e vou fazer uma laçada. Agora eu vou fazer uma volta completa passando por cima do dedo. Desse jeito. Vou trazer o fio e vou passar nessa laçada que está no meu dedo, olha, desse jeito. E vou puxar para prender. Aqui, olha, eu posso até puxar essa perninha de fio aqui junto para prender essa ponta de fio e continuar com essa laçada. Agora eu vou fazer aqui a quantidade de voltas que for necessário para formar aqui o volume do tassel. Pode ser 3, 4, 5 voltas, tá? E quanto mais uniforme essas voltas, apertado aqui esse fiozinho para não ficar solto, né, não ficar frouxo, mais bonito fica o tassel do outro lado aqui do trabalho. Já fiz 3, 4 voltas. Agora eu vou passar dentro dessa laçada e vou puxar a ponta de fio que está maior aqui, olha, que eu deixei passando o tamanho. Vou puxar para prender essa ponta de fio aqui dentro do tassel. E vou puxar as duas juntas agora para firmar bem essa ponta de fio. Vou colocar essa ponta aqui numa agulha de tapeceiro, que pode ser agulha de costura. E vou passar no mesmo espaço que eu passei todos os fios, olha, para formar o tassel. E agora, na parte correta do tapete, eu passo aqui onde eu enrolei os fios para formar o tassel. E assim eu tenho mais uma ponta de fio aqui no tassel prendendo também, olha, desse jeito. E essas duas, ajusto ele aqui, olha, antes de cortar. E essas duas pontas de fio que eu puxei aqui agora ficam maiores, né? E essas aqui eu vou cortar então, olha. Para ficar tudo do mesmo tamanho. E aí eu terminei aqui essa lateral do tapete, olha. Então esse último tem 5, tá? 5 unidades, desse jeito aqui. Todos os outros com 4. Na outra lateral vai ser do mesmo jeito. Aqui no início, olha, você vai fazer 5. Vou apontar aqui onde ficam todos eles. Um aqui nesse primeiro ponto. Eu aproveito para prender essa ponta aqui de fio junta. E aí prendo, faço um aqui, olha, na direção do leque. Um na direção dos pontos baixos, esse aqui já vai ser o terceiro, olha, 1, 2, 3, um aqui nos leques novamente, 4, e um aqui
na direção dos pontos baixos. Nesse aqui eu aproveito para prender essa ponta de fio. Já no amarelo eu vou fazer aqui, olha, somente 4. Na direção do leque, já aproveito para prender o fio amarelo. Na direção dos pontos baixos, faço o segundo. O terceiro na direção dos leques. E o quarto na direção dos pontos baixos e prendo a outra ponta de fio amarelo também. Vou fazer então em toda essa lateral aqui para eu mostrar o tapete prontinho. Mas deixa eu conferir aqui do lado correto do tapete agora, como está ficando então já com o tassel pronto no lado correto do tapete. Fiz o arremate de todas as pontas de fio e tenho aqui a peça pronta. Eu espero que você tenha feito a sua e gostado do resultado. Se você fizer, não esqueça de compartilhar nas redes sociais e marcar o @blog do crochê. Eu quero mais uma vez agradecer a amiga Dina Menezes, do canal Piece of Heaven Dina Menezes Enes. Se você ainda não conhece e assistiu até aqui, gostou dessa peça, aproveite, visite o canal dela como uma forma de ajudar eu a agradecer esse carinho que ela teve em recomendar esse ponto aqui para fazer essa peça para vocês. Um beijo grande, Dina, um beijo grande para todos vocês que acompanham o meu trabalho, que Deus continue abençoando todos e eu espero vocês então no próximo passo a passo. Um forte abraço.